Boa tarde. Hoje eu quero falar sobre o sim à vontade de Deus, que Kiara escreveu para Jen. Vou começar. Eu gostaria de lhes dizer uma única palavra, Jen. Talvez ele lhes tenha dito que iniciamos um ano muito especial, no qual devemos aprofundar uma ideia. É uma ideia que existiu desde o começo da humanidade, ainda em Adão e Eva. É uma ideia extraordinária que eu procurei aprofundar durante o ano inteiro no ano passado. Trata-se de uma coisa que se fala pouco, mas justamente aquilo que é pouco, considerado, esconde tesouros imensos. E nem mesmo eu sabia que se tratava de uma coisa tão grande, a vontade de Deus. Ouçam, gente, eu vou dizer somente o seguinte: enquanto eu estava estudando sobre a vontade de Deus para poder dar a vocês do mais profundo do meu ser, em primeiro lugar no Evangelho, no Antigo Testamento, nos papas, depois nos padres da igreja, nos santos do concílio, à medida que eu prosseguia no estudo, penetrava em mim algo que eu não sei como explicar, mas que certamente é um fato sobrenatural, algo que deixava em mim uma marca. Pensando nisso, eu dizia: ninguém jamais poderá arrancá-la de mim, como se eu tivesse sido marcada por ela, pela grandeza da vontade de Deus. Dou-lhes um único exemplo, gente. Vocês sabem que o homem, como diz a Escritura, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que significa isso? Estudando e analisando bem este aspecto, significa que o homem é realmente um homem e não um animal. Como diz a Escritura, não é uma planta ou outra criatura qualquer, porque é imagem de Deus, está diante de Deus. Deus pode dizer tu ao homem, isto é, o homem, sua própria estrutura, tanto que ele olha para frente, é feito para olhar a Deus. Ele foi criado à imagem de Deus e não é como as plantas, como os animais, etc. Existe algo em nossa carne, na nossa alma, algo dentro de nós que diz: você foi feito para Deus, para estar em comunhão com Ele. Você foi feito para conhecer Deus, foi feito para amar Deus. Nós não seríamos homens se não fôssemos assim. Algo que está diante de Deus. Esta é a estrutura do homem, a sua essência, a forma, o ser do homem. Ele é feito assim, de fato. Observando a Escritura, o Antigo Testamento, vimos que nos Salmos se pergunta a Deus: mas quem é o homem para que dele te recordes? O que é o homem para que tu o visites? O homem é sempre somente algo que está em relação com Deus, no seu ser, na sua estrutura. Ora, assim como o homem no seu ser, na sua estrutura, está em relação com Deus, caso contrário não é homem, entendem? Ele não pode nem ser, nem existir fora dessa relação com Deus. Portanto, viver, progredir desde que nascemos, fazer tudo segundo o desígnio que Deus tem sobre mim, é realizar-me como homem, é a realização completa do homem. À medida que segue o desígnio de Deus, o plano de Deus sobre ele, o homem é homem.
O homem é feliz, o homem é livre. Agora vocês já intuíram um pouco o que significa a vontade de Deus. É aquilo que Deus pensou desde o início, quando nos criou. Já que somos livres, podemos também não seguir esse pensamento de Deus e nos tornarmos metade homem e metade animal. Eu digo porque saímos da linha. Fomos criados para o relacionamento com Deus, mas não o mantivemos. Se ao invés nele progredimos, inicia esta aventura extraordinária, maravilhosa. É, na realidade, algo fascinante. Todos os outros homens vivem sobre esta terra como formigas, mas os santos se lançam e arrastam muita gente. Por quê? Porque seguem Deus e assim são como luzes, e os outros, os que seguem justamente porque são uma pequena luz neste mundo tão escuro. Então, gente, queria dizer algo que explicasse como é compreensível que eu tenha ficado tão impressionada e como a vontade de Deus me pareceu a única coisa que devo almejar e saber minuto por minuto. O que é a vontade de Deus? Qual é, por exemplo, a vontade de Deus para mim? Sair e saudar o Gen ou ficar em casa repousando porque estou meio cansada? É sair. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Momento por momento. Depois de se aprofundarem e estudarem mais, verão que Jesus, no Evangelho, a Escritura nos dizem, não fez outra coisa senão a vontade de Deus. Porque, a um dado momento, esse Deus que nos criou à sua imagem se fez homem. E então, o homem, o que deve fazer? Não é necessário que olhe muito longe. Para Deus, basta que olhe para Jesus, porque Deus se fez homem. Então, olhe para ele e saberá como caminhar. Na verdade, Jesus disse que somente fazendo a vontade do Pai se ama verdadeiramente, e o amor consiste nisso. Todos nós estamos tomados pelo desejo de ter Deus como ideal, de colocá-lo em primeiro lugar, de amá-lo mesmo com todo o coração. Pois bem, existe um modo, basta fazer a sua vontade, momento por momento, com todo o coração, com toda a mente, com todas as forças. E se fizer assim, você certamente ama a Deus com todo o coração, com toda a mente e com todas as forças. Portanto, gente, não espere muito tempo, comece já. Eu estou convencida de que em algum ponto é preciso começar. Ou seja, será que já começamos esta aventura? Talvez sim, talvez não. É melhor iniciá-la esta tarde, ou melhor, agora. Então, gente, nos despedimos com Jesus no meio, certo de sua presença entre nós. Assim como Carlos no paraíso, como Vi, o focolarino que morreu, desse modo, eu tenho com vocês mesmo a distância, que é uma distância aparentemente, pois com o colegamento colocamos Jesus no meio. Porém, eu parto e vou atrás da minha aventura. Cada um de vocês
vai atrás da própria aventura. Depois contaremos uns aos outros as nossas aventuras. No paraíso, teremos tempo de sabê-las todas. Na terra também, um pouco, através de Opus, Silvana e de outros. Mas eu quero que vocês façam milagres, porque se amarem a Deus, se caminharem sempre com Ele, farão milagres e não coisas insignificantes. É Ele quem intervém a cada momento, porque existe uma graça especial para o momento presente, que se chama graça atual, que nos ajuda a fazer bem aquela determinada coisa, e também outras, 2 coisas, 1000 coisas, milhões de coisas, todas bem, amando sempre a Deus com todo o coração. Chiara Lubick.